sobre essa questão, junto com a Malu, da questão da família, né? O que é a família? Porque a gente fala assim, Sancler, tem uma dicotomia nessa questão religiosa. Porque todos nós aqui somos filhos de Deus? Todos? Todos. Então, se todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Ué, mas como é que a gente chama um irmão de pai, outro irmão de mãe? Tem irmão que namora irmão, tem irmão que casa com irmão. Como é que é essa história? Como é que isso acontece? Porque nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós deveríamos ser o quê? Uma grande família. E na realidade nós somos núcleos familiares. Assim como a Neuza, sabe, Malu? Assim como a Neuza. Só que, quando você reencarna, existe um processo seletivo no mundo espiritual que é para que nós possamos resgatar o nosso pretérito. Eu vou dar um exemplo. O Romário 2, ele é irmão do Romário 1. Aí, eles se desentendem, o Romário 2 é mais forte, dá uma surra no Romário 1, coitadinho. E aí, mata o Romário 1. Aí o Romário 1 desencarnou. Chegando no mundo espiritual, o Romário 2 fala assim, puxa, Romário 1, me desculpa, eu tomei uma atitude lá errada, você me perdoa? Aí ele diz, não sei se eu vou te perdoar não, poxa, na hora que eu arrumei uma namorada bonita, você me matou, fiquei agora sem a namorada, né? Não sei, vou ver se eu te perdoo. Não, eu faço o seguinte, na próxima encarnação, eu vou cuidar de você, eu vou lá e vou ser seu pai, eu vou ser seu pai para você me perdoar. Aí ele, não sei, vou ver se eu consigo, se eu não consigo. Aí, Malu, ele vem na família. O Romário 1 como pai e o Romário 2 que foi morto. Foi morto, desencarnado, foi morto, fala a palavra morto, pelo Romário 1. Pai e filho. Aí você fala assim, mas por que esses inimigos vieram como pai e filho? Porque existe um chamado amor paterno e amor materno, que eles são tão fortes, que eles são capazes de perdoar. E aí quando o Romário 1 vai como pai, e nessa ânsia de cuidar do Romário 2, porque ele tem essa dívida pretérita para poder resgatar esse amor, para resgatar esse perdão do Romário 2, o que acontece? No meio da encruzilhada, o Romário 2 ele tem uns flashes de dizer o seguinte, eu não estou me sentindo bem com esse pai, eu não gosto desse pai, não sei porquê. E o Romário não fica, não, meu filho, você é do coração, mas na alma do Romário 2, ele consegue ainda ter a percepção que alguma coisa o faz ter uma certa rejeição do pai. Essa alguma coisa nada mais é do que a lembrança pretérita de que um dia aquele pai foi ao algoz dele. E aí você vê nessas relações familiares, pais, um exemplo, que matam filhos, filhos que matam pais, mães que abandonam filhos, né? Filhos que abandonam suas mães no asilo, nas coisas. Isso tudo é uma grande reunião de devedores pretéritos, sabe, Deus? E que nesses devedores pretéritos sempre vem alguém que são afins, espíritos afins. Por exemplo, você tem um pai complicado, mas geralmente a tua mãe, ela é afim de você, são espíritos afins. Vocês tiveram, por exemplo, o Romário, junto com a esposa, que amou tanto, a esposa vem como mãe dele e o Romário 1 vem como pai. Mas, apesar dele se dar mal com o pai, mas ele tem a afinidade da mãe que amou ele nessa vida, ele amou ela. Então, numa mesma família, você às vezes tem um pai, uma mãe, e eu já tive aqui alguns pais que vieram conversar comigo, que ele fala assim, Sancler,
eu tenho 4 filhos, mas eu tenho um que eu não consigo abraçar, não sei o que é. Eu olho para ele e eu quero dar um abraço, eu sinto uma rejeição, sabe? E os outros eu abraço com o maior carinho. E ele fica, o pai fica até se sentindo mal. Diz o seguinte: poxa, por que eu não consigo abraçar esse meu filho, né? Por que eu tenho essa rejeição a esse meu filho? Então, o que explica isso tudo é porque são devedores do pretérito, que houve a necessidade desse encontro familiar para ter esse resgate. Então, todas as vezes que você não consegue conviver com uma pessoa, é muito importante que você lute por isso para conviver. Porque a expressão ide e reconciliai-vos é justamente o que Jesus está dizendo. Quando você reencarna junto com esse Pai, é para você vir à Terra e se reconciliar com Ele. Não tem outra alternativa. Dentro da própria família, sabe, Malu, é que você tem os maiores inimigos do teu pretérito. Porque senão não teria sentido. Se todos nascessem numa família harmoniosa, numa família amorosa, não teria como ter resgate. Não teria, sabe, Romário, como você recuperar teu erro. Não teria como você fazer o perdão. Então é preciso que dentro dessa família, essa estrutura familiar que é criada pelo homem, a estrutura familiar foi criada pelo homem, né? O homem criou a estrutura familiar, mas criou assim, de uma forma aonde você orienta esses espíritos. Então isso é a coisa mais importante que a gente tem. Por isso que Deus fala, a coisa mais importante que você tem na Terra é a família. Tem uns que falam assim: nossa, família, meu Deus, não aguento família, não aguento, quero me livrar da minha família. Não se livra. Ela vai se livrar por opção nesse momento, mas se não for nessa encarnação, na outra volta. É igual aquele marido bonzinho, né? Tem uma história do marido bonzinho que é bacana pra caramba. Marido, gente boa, um cara maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É nada, o marido nunca é maravilhoso, é tudo mentira. A mulher que é maravilhosa, a mulher que é gente boa. E a mulher tem um negócio bacana, sabe? Sabe não? A mulher não guarda rancor. Sabia disso? A mulher perdoa. A mulher não guarda. Jorge, é difícil uma mulher ter rancor do marido. Difícil. Perdoa tudo. Nesse caso, um amigo meu, né, chegou para mim e falou: Sancler, a minha mulher é boazinha, né? Eu falei: mas você não presta, né, cara? Não, é que eu gosto de namorar, né? Tem várias namoradas, eu tinha muita namorada. E quando ele estava namorando, eu estava assistindo futebol, né? Ainda mais que ele era flamenguista, nossa senhora, sabe? Adorava o Flamengo. E a mulher, coitada, só em casa, né? Cozinhando, lavando, passando, arrumando. Aí ele marcava uma viagem com a mulher, eu falei: vai viajar com ela? Não vou não, hoje tem jogo do Flamengo, né? Coitada, eles amavam. Mas olha, você olhava para a mulher, você via no rosto dela que ela não estava chateada. Ela fingia que estava chateada, fingia, não estava. Você vê que na alma dela, ela não estava. Rapaz, você sabe que ele foi brincar com ela, falou assim, eu não vou falar o nome dela, porque vocês podem conhecer, eu vou soltar o nome. Maria, você fala negócio de espiritismo aí? Olha só, quando você desencarnar, vê se tem jogo de futebol lá no céu, porque se tiver, né, tá bom demais. Aí ela dizendo assim: João, fala essas coisas. Não. Foi lá. Aí tá, daqui a pouco, rapaz, encontrei ele e falei assim: e aí, João, tá tudo bem? Tá bom, sabe? Eu falei: o que foi? Tô feliz demais. Eu falei: o que houve? Rapaz, Maria morreu. Eu falei: morreu? Rapaz, agora, meu irmão, vou namorar todo mundo, vou pra festa. Eu falei: pô, mas precisou Maria morrer para isso? Eu falei: agora estou livre e tal. Rapaz, passou uma semana, ele me liga: Sancler? Eu falei: que foi, João? Calma. Rapaz, aconteceu um negócio desesperador. Eu falei: o que foi, rapaz? Estava aqui em casa,
no meio do jogo do Flamengo, na hora que o Gabigol vai fazer o gol. Quem apareceu? Eu falei, quem apareceu? Maria! Tu viu Maria? Tu não é médium? Não, ela apareceu. E aí? Ela olhou para mim, e eu olhei para ela, eu falei, mas ela estava com a cara boa? Estava, uma cara assim, mas estava boa. Eu falei, então tá bem. Ela veio trazer um recado. Eu falei, mas que recado ela trouxe? Ela falou para mim o seguinte, ó João, tem futebol no céu sim. Aí ele, pô, que legal. E eu pedi para te escalar na semana que vem. Você vê como uma mulher amorosa, né? Ela não conseguiu ficar longe. Né? O pessoal fala, não é assim. Mas e aí? Minha família, você disse que tem espíritos afins. Você acha que é possível que uma família tenha mais de 2 espíritos que vieram numa missão especial para aquele... Dani, deixa eu te falar uma coisa. A gente não, a família independe da quantidade, da missão do que é. O mais importante é a gente entender o seguinte: na família tem os espíritos que são devedores de pretérito e tem os espíritos que são afins. Pode numa família não ter nenhum afim, pode ter todos devedores de pretérito, pode ser uma guerra danada dentro de casa. E pode ser que na família venha um afim, 2, 3, venha só um com pretérito. Isso aí vai depender do processo kármico, do que é necessário para que as pessoas evoluam. Mas o mais importante é a gente entender que a reencarnação é um processo de melhoramento. Quando nós reencarnamos, nós reconstruímos todas as nossas dívidas e todos os nossos emblemáticos problemas do nosso pretérito. É a oportunidade que nós temos. Agora, eu sempre digo para todo mundo que a reencarnação pode ser na própria vida. A cada ano é como nós estivéssemos reencarnando. Se nós, dentro do primeiro ano, tivermos um tipo de erro, no segundo ano a gente já não erra mais aquilo, a gente vai se melhorando. É isso o processo reencarnatório. O processo reencarnatório tem a finalidade sempre de se melhorar. É a oportunidade que nós temos. Alguns aproveitam, alguns aceleram esse melhoramento, né? Estudam, começam a se melhorar. Tem outros que não querem se melhorar. É um outro problema. Mas o mais importante, Mauro, é você entender o seguinte: que quando essa pessoa se afasta de você, ela se afasta porque o tempo dela, o ciclo necessário na Terra, se inspirou. Porque cada um de nós temos um ciclo já programado no mundo espiritual para essa encarnação, para a próxima encarnação. É a necessidade que nós temos de estar aqui. Muitas das vezes, o ciclo é bem pequenininho. Passa um ano, desencarna 2 anos, outra vez. Aquele que tem um maior ciclo é porque ele é maior devedor. Quando você admira, você fala assim, nossa, o cara tem 120 anos, mas se tu for ver o que ele fez no passado, o cara não prestava mesmo. Entendeu? Porque não tem jeito. Quanto maior o teu ciclo, maior o teu tempo de depuração. E muita gente acha que quando uma pessoa vai embora cedo, é porque, Deus me castigou. Não, Deus está te mostrando o seguinte, que aquela pessoa veio, cumpriu o ciclo, deixou na sua relação a amizade, o carinho, tanto é que você sente essa saudade, para que você possa utilizar os exemplos dessa pessoa para se melhorar. Porque até o afastamento é uma forma de lição para nós. Quando uma pessoa que a gente ama se afasta da gente, a gente sofre, mas aprende. A gente sofre, mas a gente reconhece os erros que nós tivemos. E a gente melhora. A gente acaba se melhorando. É isso? E essa sua irmã, ela vai voar dentro do sistema dimensional para algum campo dimensional. Aí entra aquela questão do Romário 1, dos multiversos.
Jesus, na sua grande sabedoria, ele falava assim: há muitas moradas na casa do nosso Pai. Mas aqui, quando nós estudamos, né, principalmente na época do Jorge, que é mais idoso, assim, o pessoal ensinava lá, desculpa, né? O professor do Jorge ensinava para ele que nós tínhamos um sistema solar, né, onde tinha Lua, Terra, Mar, Plutão e o universo ali, né? Hoje a gente, com a nossa tecnologia, com o telescópio Hubble, com todas essas visões macros do espaço, e com essa vinda do Steve Hawking, através da física quântica, de todos esses movimentos planetários, a gente começou a perceber que existem multiversos, não mais um universo. Existe um multiverso. Mas isso já era dito no Livro dos Espíritos, né, Jorge? Lá atrás, quando perguntaram a Jesus sobre se existia mais de um mundo. Ele falou: olha, existem muitas moradas na casa do nosso Pai. E a sua irmã, que hoje é sua irmã, mas que no pretérito pode ter sido mãe, que no outro pretérito pode ter sido isso ou pode ter sido aquilo, mas que tem esse laço com você, ela vai estar habitando a dimensão espiritual da energia que ela adquiriu aqui no planeta. Por exemplo, o nosso espírito, ele tem um controle total sobre todo o nosso sistema neurovegetativo e nosso sistema celular. Através de quê? Através dos seus micros, bilhões de tentáculos em que o espírito se conecta com o corpo e ali, através da pineal, ele comanda todas as ações do nosso corpo, não é isso? Então, por exemplo, quando você tem um espírito, aqui você se reformou, se melhorou, você é uma pessoa amorosa, você não sei o quê, ele emite para o seu corpo físico uma frequência em megahertz, de tal maneira em que as suas células, ao reproduzir essa frequência, ela cria no seu entorno, no seu derredor do seu corpo físico, uma energia que muitos visualmente conseguem até ver, que muitos chamam de áurea. É nada mais do que aquela emanação de energias positivas, de energia de luz. O cara fala: você tem uma áurea branca, uma áurea bonita. Nada mais do que esse movimento. E quando a pessoa está nesse clima, sabe, Romário, de energias positivas e desencarna, o que acontece? Ele desencarnou com uma frequência de 500 MHz. Ele desencarnou automaticamente o espírito dele será levado à dimensão de 500 MHz. Percebeu? Porque ele vai habitar onde? Ele vai habitar a casa do Pai, aonde a frequência energética dele existia. Aí aquele que tem uma áurea mais negra, aquele que utiliza o rancor, a raiva, o ódio sobre a questão do seu espírito, sobre o seu corpo físico, aí você olha e fala assim: nossa, esse cara, eu fui abraçar ele e passei mal, me senti mal. Esse, com uma frequência de 150 MHz, já está bem. Ao desencarnar, ele irá para um plano dimensional desta energia de 150 MHz. Então, automaticamente, essa divisão dimensional, que a gente fala de divisão dos mundos, é que vai caracterizar a sua vocação de estar ao lado da sua irmã ou não. Porque você pode, por merecimento seu, por prática dos seus sentimentos, estar ao lado dela, quando você eleva a sua energia a tal igual, ou você pode estar num lugar super distante dela. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simbólico, em que o Jorge é professor nisso, né? Ele dá aula sobre isso. André Luiz, né? O Jorge dá aula aqui de todos os livros de André Luiz. André Luiz, ao desencarnar, independente de ele ter sido um médico, até um médico muito bacana, inteligente, que ajudou muita gente, fez lá a medicina dele, coisa e tal, ao desencarnar, ele foi para um plano dimensional de 200 MHz. Aí você fala: meu Deus, espera aí. O cara era um cara bom, era um cara que fazia e foi para um plano de 200 MHz, porque a energia dele estava contaminada com o quê? Com a bebida, com o cigarro. Percebeu? Ele não conseguiu vibrar, mesmo que ele tivesse a intenção boa de ajudar,
ele se autodestruía seu corpo físico quando ele ingeria no corpo físico esse tipo de elemento. Automaticamente, quando ele desencarnou, ele foi para esse plano de 200 MHz, que é um plano de baixa densidade vibratória. E lá ele permaneceu por 7 anos. E aí o que aconteceu durante os 7 anos? Nesses 7 anos, ele ficou ali desesperado, né? Na consciência dele, dizer, poxa, eu fui um cara bom, eu fiz bondade, o que eu estou fazendo aqui junto com esses caras que, né, ruins, essas pessoas deformadas? E 7 anos depois ele encontrou resposta. Quando ele cumpriu aquela etapa no mundo da frequência de 150 MHz, que ele provocou nele um suicídio induzido, e aí ele conseguiu sair daquela faixa vibratória, depois de 7 anos. Quem ele reencontra? A mãe dele. E aí quando ele olha para a mãe dele, ele diz, mãe, que bom ver a senhora. Mãe, eu fiquei tanto tempo pedindo a senhora, querendo que a senhora viesse aqui me ajudar, e a senhora não veio. Ela disse, não, filho, eu estava aqui todo dia, mas você não conseguia me ver, mas eu conseguia vê-lo. A questão dos planos dimensionais é isso. Quanto mais acima, você consegue ver quem está abaixo, mas quem está abaixo não consegue ver quem está acima. Então a mãe dele todos os dias estava no mundo dele ajudando ele, melhorando, tentando ajudar ele, mas ele não conseguia observá-lo. Essa é a questão da frequência. A frequência espiritual, ela tem essa característica. Por isso que é importante, ao desencarnarmos, nós entendermos de que forma nós estamos desencarnando. Porque a escolha, as pessoas falam assim, Sancler, eu queria ir para um mundo melhor. Então você tem que ter uma vibração melhor. Né? Você não pode praticar determinadas atitudes e querer ir para um mundo melhor. Você não consegue. Porque é uma equação de energia. Não é uma coisa de escolha. Eu vou escolher para aquele mundo. Não, é uma questão de energia. E isso, graças a Steve Hawkins, isso foi praticamente mostrado. Aquilo que a gente não acreditava, aquilo que não existia, hoje cientificamente foi provado. Aquilo que Jesus falou em 1858, na codificação dos livros, demoraram o quê? 200 anos para que os físicos hoje pudessem provar aquela teoria. Entendeu, Romário? E hoje nós temos aí o multiverso, por isso que nós temos muitos avistamentos de naves espaciais, muitos contatos com seres de outros planetas, porque a vinda deles para cá significa trazer tecnologia. Quando um extraterrestre vem ao nosso planeta, ele não vem para nos escravizar, ele não vem para nos maltratar, até porque eles já passaram por esse sentimento. Ele vem para nos ajudar a evoluir. Ele traz a tecnologia para que a gente possa evoluir. Se vocês perceberem a internet, né, vocês imaginam o seguinte, Thomas Edison, ele demorou, sei lá, 40, 50 anos para descobrir lá o negócio da luz, lá, a ligação da luz, a lâmpada, pronto, fala de lâmpada. A internet, ela surgiu assim. Você imagina como é que uma coisa que toda a tecnologia demora às vezes 20, 30 anos de estudo para poder aparecer. A internet fez assim. Então, é muito claro isso para a gente, que a internet ela não foi produzida aqui na Terra. Ela foi traga informação. Né? A gente pegava, a tempos remotos, você tinha um telefone desse tamanho, preto, né? Quem já teve, o Jorge tinha isso na casa dele. Um telefone desse tamanho, preto, né, Jorge? Ele mostrou a foto, né? Desse tamanho, em que você, para você falar no telefone, tinha que arrumar 3 caras para carregar o telefone. Hoje em dia você anda ali no Barra Shopping e você vê as moças se falando. Você acha que essa moça não está bem da cabeça? Não está sim. Ela está com o telefone no ouvido, um telefone que nem aparece. A tecnologia atingiu uma tal coisa e vai atingir mais. Por quê?
Porque nós estávamos muito atrasados, sabe, Romário? A Revolução Industrial, ela foi bloqueada porque as religiões impediram dos nossos avanços. Os dogmas, os preconceitos religiosos impediram que nós fizéssemos grandes descobertas. Você imagina o seguinte, o cara descobriu uma coisa, a religião dizia que ele era bruxo e tacava fogo no cara. Quem é que queria descobrir alguma coisa? Ninguém queria. Todo mundo ficava com medo. Não é verdade? Então a gente só conseguiu realmente evoluir depois que esses dogmas foram combatidos, que essas questões religiosas. Então nós perdemos muito tempo. Mas esse tempo, ele foi nos dado agora, acelerado, com a vinda desses extraterrestres, desses irmãos que a gente chama de ascensionados, que estão trazendo todas essas informações. Olha, pessoal, a gente tinha aqui um aparelho de raio-x que era top do top. Hoje nós temos tomógrafo, temos ressonância, temos equipamentos que olha você de cima a baixo, faz um flash em você em segundos. E isso não se faz há muito tempo, né, Jorge? Mais ou menos, contigo é tempo, né? Não se faz há muito tempo. Então a gente sabe que esses avanços, eles estão vindo muito rapidamente, por quê? Tem uma razão, sabe? Neide, né? Hã? Elisângela, tem muito. Você sabe por que está sendo rápido? Pelo seguinte, nós perdemos tempo, mas a nova era não perde tempo. Tudo é programado no espírito. Então, como é que a gente chegaria na nova era com o aparelho de raio-x? Como é que a gente chegaria na nova era carregando aquele telefone pesado, né? Não daria. Então, foi preciso que os irmãos espirituais de outro extremo, de outro planeta, de outra dimensão, viessem e nos dessem as informações para que a gente avançasse. Porque a nova era está aí na porta. A gente precisa de tecnologia. A gente precisa que esse mundo se conecte, que esse mundo saia desse marasmo que está, né? A gente antigamente viu uma luneta, o Jorge usava para olhar a vizinha, mas tinha muita gente que usava para olhar a estrela, assim, naquela luneta. Dava para ver a vizinha, né, Jorge? Na tua época eu via a vizinha tomando banho, né? A esposa do Jorge vai ficar bloqueada, entendeu? Tá ali. Ela nem pode saber disso, não fala para a vizinha era ela. A vizinha era ela? Eu sabia. Ele falou, tô olhando aquela morena, só que agora é loura, né? Então, hoje não, hoje você usa um telescópio e você vê dimensões planetárias, você vê buraco negro, você vê explosão. Até pouco tempo todo mundo falava de buraco negro, era negro. Né? Então todo mundo sabe que buraco negro hoje é um grande feixe de luz, sabe? Então toda essa tecnologia está vindo para a gente muito rápido. Está vindo para a gente muito rápido. Né? A gente não acreditava, né, Jorge, no coração, que a gente também tivesse uma vida mais longa do que a gente tem. Porque há pouco tempo atrás, um homem com 50 anos era considerado velho. Hoje você tem homens e mulheres com 50 anos aí fazendo estripulia, né? É uma coisa. Então você vê que a coisa ampliou, a coisa avançou. Isso tudo é porque a gente precisa de rapidez, e essa rapidez está acontecendo, né? Se você hoje perceber, Romário, né? O próprio sistema giratório da Terra, nós hoje não temos mais 24 horas, é uma invenção. 24 horas hoje não existe. Hoje a rotação da Terra está muito maior. Hoje nós temos em média 18 horas. Você acorda às 6 horas da manhã, você vai tomar café já é 8, você vai sair de casa já é 10, quando você vai fazer alguma coisa é meio-dia. Né? E isso é ruim, porque isso acelera dentro de cada um de nós o nosso metabolismo. E aí você cai. Alguém me perguntou sobre depressão. Você, né, Cecília? A Cecília, que eu lembrei dela. O que é a depressão? A depressão é uma doença do século. Hoje nós temos 63% da população em depressão.
Depressão desde as mais leves até as mais pesadas. Por quê? Porque no organismo da Cecília, ele está entrando em confronto. Ele foi programado para fazer tudo em 24 horas. De repente ele tem que começar a fazer em 18. O metabolismo dela começa a acelerar. E ela começa a se angustiar. E ela perde o tempo do lazer dela. Ela passa a ter essas 18 horas somente com problema, obrigações, trabalho, obrigações, necessidades materiais. E o que acontece? Tem uma hora que o organismo, ele para. E aí a depressão nada mais é do que o alerta para dizer, para. Você está no caminho errado. A depressão é um alarme que está dentro do nosso organismo. Opa, peraí. Você está sacrificando demais a mim, eu vou explodir, eu não quero explodir, então para. E aí você entra na depressão. E se você bobear, essa depressão vai te levando a um grau tão grande que muitas das vezes você prefere desanimar da sua existência. E aí a depressão é um pulo para o suicídio. O que é o suicídio? O suicídio é a tentativa de você mudar a sua vida. É aquela história, eu não estou satisfeito como está, então eu vou tirar a minha vida para poder ver se melhora, porque aqui eu não estou legal. Então o suicídio é isso. O suicídio é quando a sua expectativa de vida não está condizente com aquilo que você precisa. E aí você comete o suicídio, e ao cometer o suicídio, você cai num grande engano. Esse é o grande engano do suicídio. Se você pegar todas as cartas psicografadas que a gente tem aqui na casa, todo suicida, antes ele quer se suicidar. Quando ele se suicida, milésimo de segundo após, ele se arrepende. Só que não dá mais tempo de segurar. Aí ele vai embora. Eu recebo cartas aqui de suicida que diz, André, na hora que eu pulei, eu ainda tentei voltar e não consegui mais. O arrependimento do suicida, de todos, é milésimo de segundo, porque eles percebem o quê? Que aquilo não vai mudar, aquilo não vai tirar a angústia e o sofrimento que ele está sentindo. Porque quando ele chega no mundo espiritual, ele leva junto o quê? Os sentimentos. Se ele tem sentimento de angústia, ele vai chegar lá, vai sentir o quê? Angústia. A diferença é que aqui ele tem médicos, aqui ele tem amigos, aqui ele tem terapeutas, aqui ele tem tudo que pode melhorar ou até curar essa angústia. No mundo espiritual não tem. Ele vai ficar no plano umbralino, sofrendo junto com as dores dos demais. E o que isso acontece? Sofre mais ainda. Porque quando você não vê perspectiva de cura, quando você não vê perspectiva de ajuda, de ninguém te ajudar, você se angustia mais, você sofre mais. Por isso que o suicídio é, para o espírito, o maior sofrimento. Por isso que o suicida, ele tem dentro dele o karma do maior sofrimento, porque lá ele não consegue encontrar. Aqui você está em depressão, você liga para um amigo, você faz não sei o quê, o cara te leva lá, você toma um remedinho alopático que vai te tapear naquele momento, e lá, você faz aquilo. Você só sofre. Fala, Dani. Tanto no caso dela, que perdeu a irmã. Ela não perdeu a irmã. Perdeu um parente. Também não. Não perdeu. Não perdeu, desencarnou. Isso. Como um suicida que desencarnou, qualquer pessoa que desencarna. O que nós encarnados fazemos aqui o resto da vida? Nós fazemos oração para esse desencarnado. Essa oração vai melhorar a vibração que ele desencarnou e vai conseguir tirar ele. Dani, você é frequentadora do NEAM há, sei lá, 10 anos. Você já fez vários cursos aqui.
né? Essa resposta você já sabe, eu acredito que você tenha feito até para ajudar ela. Na realidade, não é a oração que ajuda, é quando ela interliga com a sua oração. Porque, por exemplo, eu estou desencarnado. Como é que ela vai entender? O Jorge pode. Se ela tá O Jorge pode orar para mim. Eu estou lá desencarnado. Mas eu não consigo me conectar com ele. Eu não tenho nenhuma relação com ele. Ele é apenas uma pessoa que está orando por mim. Mas o Jorge é meu irmão. Eu tenho uma ligação com ele. Na Terra eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim, e eu estou próximo a ele o tempo inteiro. Aí quando ele começa a orar, eu começo a sentir essa conexão entre eu e o Jorge. Então quando a gente diz para as pessoas que perdem, entre aspas, essa palavra, os seus entes queridos, orem por ele, principalmente aqueles que têm conexão, porque é essa vibração da oração que vai alimentar, mudar a energia dele até o ponto aonde ele vai perceber que ele pode ser ajudado. E na hora que ele conseguir mudar aquela energia dele de sofrimento, de dor, e perceber que ele pode ser ajudado, ele será retirado daquele plano e será tratado, preparado para reencarnar. Por isso que a gente entende o seguinte: toda família que tem esse afastamento temporal daqueles que amam, chora, não tenha dúvida, mas o choro tem que ser saudável. O choro de sofrimento só atrapalha aquele que partiu. Porque se você dá dor para aquele que já está sentindo dor, você vai aumentar a dor dele. É isso. Por isso que as pessoas dizem: não chore pelo seu ente querido dessa maneira, não chore. Porque o que você está emanando para ele? Dor. E ele está ali recebendo o quê? Dor. Mas se você emana amor, ele está recebendo o quê, Romário? Amor. Ah, Sancler, mas como é que eu faço com essa saudade de não poder abraçar? Chora. Mas é um choro saudável. É um choro dizendo: ah, minha irmã, poxa, eu quero te dar um abraço, vem cá, eu quero abraçar você, eu quero que, sabe, que você seja feliz. Agora, aquela consternação, aquele choro de consternação: por que Jesus levou ela? Por quê? Isso só traz sofrimento para aquele que desencarna. Porque é energia. O que alimenta o espírito é energia. Entendeu, Conceição? Ou Conceição? É Neuza, né? Não foi a Conceição, foi a Neuza. Tá? A Malu, acorda, Malu. Você entendeu, Malu? Malu estava dormindo. Estava não? Você é o Ricardo? Quando você fala da angústia, da depressão, as pessoas entram no medicamento para poder tratar, quando você fala do ciclo novo, a gente não tem mais 24, a gente tem 18 horas. Qual o melhor tratamento hoje, espiritual, para vencer? É esse que você está aqui. Esse é o melhor tratamento. É você estar ao lado de pessoas que emane para você energia boa. Por exemplo, como é o nome mesmo? Ricardo, eu vou te dar um exemplo. Quando você assiste uma palestra como essa, aqueles obsessores que estão próximos de você também estão assistindo. A pessoa fala assim: Sancler, a sua casa tem desobsessão? Eu falei: tem. Quantas sessões você tem que assistir? Eu falei: olha, pelo menos 3 anos de palestra. Para você poder não se livrar do obsessor, conscientizar. Porque o que é o obsessor? Sabe, cara? O obsessor é aquele que não tem o entendimento e fica junto de você buscando aquilo que ele quer. Se eu chegar aqui para você e te der um passe e falar assim: vamos lá, obsessor, sai daí, em nome de Jesus, vai embora. O obsessor vai olhar para mim e falar assim: esse cara está brincando, né, comigo, né?
Tu acha que eu vou embora assim? Não vou mesmo. Né? Eu até vou brincar com ele. Ah, tô indo. Não tem nada, tá brincando comigo. Não existe desobsessão dessa forma. Isso tudo é um animismo. A desobsessão verdadeira é a conscientização do espírito para que ele possa buscar um caminho. E como é que esse espírito vai se conscientizar? Quando você vem aqui na palestra, ele está escutando minhas palavras. Aí ele, esse cara é chato, fala, aí você vem de novo, ele está escutando a palestra de novo. Aí você vai de novo. Vai ter uma hora que ele fala, pô, esse cara falou uma coisa que é interessante. É interessante, legal, vou fazer isso. Aí quando ele começa a perceber, a entender, ele fala, pô, peraí, vou ficar atrás do Ricardo? Ricardo é chato, essa só vai a lugar ruim. Eu vou para outro lugar. Está dizendo aqui que tem outro lugar? Eu quero conhecer esse outro lugar. E aí ele vai automaticamente para outro lugar, Ricardo. E aí aquele obsessor, ele passa a não ser mais seu obsessor. A desobsessão, ela é tratada com conhecimento. Quando você mostra para o espírito conhecimento. O resto é ficção. Sabe, aquele negócio que passa, vou ali, vou na casa espírita tirar meu obsessor. Imagina o Hitler, né? O Hitler é um homem que tem um QI 157, né? Igual o Einstein, um cara super inteligente. Eu vou chegar para o Hitler, agora, Jesus está te pegando, vai te levar, vai embora, Hitler. Ele voou. Percebeu? Eu tenho que conscientizar o Hitler. Eu tenho que mostrar para o Hitler, através de palavras, de gestos, de atitude, porque também vai depender, Ricardo, muito do meu comportamento. Porque ele vai sair aqui, ele vai falar, peraí, Ricardo, que eu vou ali acompanhar esse cara que está falando muita coisa, aí vai. Aí eu entro ali no boteco ali, peço uma caipirinha, aí dali eu faço isso, faço aquilo, coisa e tal. No outro dia, quando você voltar, agora vamos de novo. Ô Hitler, e aí? Peraí, meu irmão, peraí. Porra, tu é cachaceiro, sem vergonha, tá pedindo para mim o quê? Você percebeu? Nós temos que mostrar para o espírito obsessor a nossa atitude, o que nós somos. Por que o obsessor está do teu lado? Ele está do teu lado porque ele é igual a você. Ah, mas Sancler é igual a mim, mas está me fazendo mal. Então você tem que se melhorar, para que ele busque ou um outro igual a ele, ou ele se melhore. Não tem mágica, não existe desobsessão de outra forma, é conhecimento. Tem espíritos aqui que eles vêm falar com a gente e falam assim, olha Sancler, eu fiquei na sua casa há mais de 5 anos para entender que existia um mundo melhor do que eu estava. 5 anos o cara vinha aqui assistir a palestra, 5 anos, até ele entender. Então, uma obsessão de verdade, uma desobsessão, demora isso, 3, 4, 5 anos, para você convencer um espírito de que ele está errado. Não dá para fazer essa mágica que alguns fazem. Eu não sei como fazem, mas eu, pelo que eu entendo, pelo conhecimento que eu tenho, pelo estudo que eu tenho, a desobsessão é uma coisa a longo prazo. E depende muito de nós, que somos obsediados, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Eu deixei de falar alguma coisa? Não é você não. Você é? Do Romário. Não, do Romário eu falei. Da Bíblia você falei. Da Bíblia você falei. E o teu também, eu deixei, né? O que era o teu? Não, o meu Você já falei, né? Então eu vou falar sobre. O Romário perguntou, Romário 2, né? Perguntou sobre as doenças que nascem já junto com a criança, não é isso? Não, as crianças já nascem com doença congênita, como microcefalia, não sei o quê. Eu sempre digo o seguinte, eu vou dar um exemplo assim, bem genérico. Se Einstein não fosse dislexo, ele seria Einstein? Não sei. Por quê? Porque pessoas que têm um QI como Einstein, eles têm tanta capacidade que eles podem, inclusive, desvendar o véu do esquecimento e começar a ver o passado dele. Vamos imaginar que os pais deles tenham sido algoz na época da guerra,
aonde os pais tiraram a vida dele e hoje depois voltaram como pais. Estou dando um exemplo. E Einstein descobriria que ao nascer na Austrália, né, ele precisava sair da Austrália para poder ir para os Estados Unidos, para poder isso, para poder aquilo. Se ele tivesse essa lembrança, jamais ele seria o Einstein. E aí nós perderíamos um membro que reencarnou, que trouxe para a gente essa visão científica de descoberta do mundo, né, do universo. Nós perderemos. Então essas pessoas que são extremamente dotadas, elas sempre vêm com um plug de desligamento. As crianças que têm doenças, como a microcefalia, como tantas outras, com certeza são doenças que vêm do pretérito. Não dá para você, pela justiça divina, escolher A, B ou C. Olha, A, B ou C vai ser perfeito e A, B, C e D vai ter problema. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A maior prova das crianças que vêm com essas doenças, chamadas de crianças especiais, não é nem da criança, é dos pais. É dos pais. Porque aquela própria criança, muitas das vezes, a doença dela impede até ela de ter essa visão de raciocínio normal. Ela tem, geralmente, circuitos cerebrais que impedem que ela tenha a visão normal do sofrimento, até por merecimento. Mas os pais não. Os pais estão ali convivendo com aquela dor, que não é fácil. E se você perceber bem, as mães e pais de crianças especiais têm o maior carinho e amor, até maior do que as crianças que não são especiais. Percebeu? Eu tenho um sonho. Você tem um sobrinho especial. Então você pode perceber que se ele tiver um irmãozinho normal, estou dando um exemplo, a mãe vai ter mais carinho e atenção àquele especial do que o outro. Porque é essa a proposta de Jesus. É se reconciliar, é trazer esse amor. O que essa mãe e essa criança fizeram no pretérito? A gente não sabe. Quais são os resgates deles? A gente não tem ideia, mas que deu certo, deu. Porque a mãe passou a amar ele. Talvez essa criança tenha sido abortada diversas vezes pela mãe no pretérito e agora veio com os probleminhas justamente para a mãe ter esse cuidado, para a mãe não ter mais essa necessidade do aborto e entender que toda vida ela é importante. Né? Falei mais alguma coisa aí? Faltou? Da mediunidade infantil. As pessoas falam assim: Sancler, levei meu filho no psiquiatra e o psiquiatra disse que ele tem TDA, né? TDAH. Aí eu digo, mas o que é isso? É time de futebol? Não, ele é hiperativo, ele não... Preste atenção no seguinte: eu sou da Alemanha, chego no Brasil. Você acha que ao chegar no Brasil eu vou falar logo português? Não vou. Eu vou ter que ter um tempo para aprender o português, não é isso? Então, quando uma criança vem do mundo espiritual, ela chega no mundo da Terra, você acha que essa criança imediatamente vai esquecer tudo que aconteceu no mundo espiritual? Não pode, não tem esse bloqueio. Ela continua interligada pelo cordão de prata ao mundo espiritual. Então, toda criança, até os 12 anos, tem amiguinhos espirituais, conversa sozinho, né? Às vezes são hiperativas, porque elas estão com uma energia diferenciada. Isso não significa que são crianças médias, porque médios somos todos nós. Médium é uma palavra em latim que significa intermediário, meio. Nós daqui somos meios,
O Jorge é meio, eu sou meio, Maria Lúcia é meio entre a espiritualidade e a pessoa que a gente transmite qualquer informação. Você é médium, ele é médium. E a criança, ela tem essa interligação espiritual. Algumas cirurgias mentais diminuem. A gente faz a cirurgia mental, fecha um pouquinho a pineal dela, para ela não ficar tão aberta, ela fica mais calminha. Mas automaticamente ela abre de novo, porque não é uma... A gente não consegue manter fechado, porque ela só vai fechar na puberdade dessa criança. A chamada puberdade, a chamada transformação da criança em adolescente. E aí toda aquela faixa hormonal, tudo aquilo, vai fechando a pineal. Alguns não fecham, alguns continuam abertos, que é o meu caso, não fechou. Eu sou tão ruim que nada fecha. Entendeu? Não faz mal à criança. Faz mal aos pais da criança, aos pais. Porque, na realidade, se o pai encarar aquilo com naturalidade, mas o pai cria tanto terror que a criança absorve esse terror. Né? A criança absorve. Porque o problema dos filhos não são os filhos, são os pais. São os pais. Porque os filhos nascem puros. Você imagina uma criança pura, não tem problema. O problema são os pais, o comportamental dos pais. Né? Você pega uma criança de 5 anos que tem essa ligação espiritual, aí o pai chega bêbado em casa, cai, bate na mãe, faz não sei o que, empurra, faz não sei o que. Aí diz, ih, meu filho está cheio de problema. Não tem problema nenhum. O problema foi os pais que trouxeram a criança. Que criança não tem problema, a criança é pura. André, eu tenho um sobrinho neto, neto da minha irmã que faleceu. Ele tem 12 anos, Miguel. Ele mesmo está sentado assim, ué, não, eu vou estar ali. Aí minha irmã estava apavorada. É isso, esse apavoramento dela assusta ele, aí o menino veio com ele. Mas a minha irmã nunca falou nada para ele, minha irmã estava preparada para ela. É uma coisa normal. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu desde os 5 anos que eu via espírito. Ele vê as coisas. Eu desde os 5 anos que eu vejo espírito e você imagina o seguinte, agora você vê espírito é normal, tem casa espírita, mas na minha época, o cara vê espírito, você imagina o cara ver espírito na minha época. E eu, garoto de 5 anos, estou na escola, e a escola antigamente, ela não era assim como é a faixa etária. A escola tinha criança de 5, 6, 8, 10, 12, tudo junto. Não era assim como é. Tinha sala de criança, mas era tudo junto. No recreio era aquela grande grupo pequena, era tudo junto. E aí eu dizia para a professora, quero ir no banheiro, tia. Aí você vai no banheiro, pode ir. Aí daqui a pouco eu voltava correndo. Tia, tem um homem dentro do banheiro. Aí pronto. Aí chegava lá, ela olhava. Vamos ver o homem. Aí não tinha nada. Nada. Aí já era logo o pescoção. Pá! Vai pra sala! Fica lá no canto. Olha pra parede. E as crianças, maluco! Ai, maluco! Ô, maluco! E eu tinha pior, que eu sou dislexo. E aí a professora falava assim, Sancler, 2 mais 2, 4. 4. Marcelo, 2 mais 2, 4. Sancler, 2 mais 2. Burro! Então, eu com 5 anos, eu era maluco e burro. Você imagina? E aí, quando eu ia para o recreio, as crianças maiores faziam o quê? Bate no maluco e no burro. Não é verdade? Mas quando eu chegava em casa, a minha mãe me abraçava e falava assim, você é o mais inteligente do mundo, meu filho. Você é lindo, apesar desse nariz, que eu sempre tive nariz assim. Você tem um nariz lindo. Tudo era lindo. Eu era inteligente, da minha mãe eu era tudo. Não, meu filho. Então, esse amor da minha mãe me transformou no homem que eu sou. Porque se eu dependesse da sociedade, eu seria um monstro. Porque quando aos 12 anos eu comecei a ler, escrever, essas coisas, quer dizer, eu já tinha sofrido muito. Né? Hoje, tudo bem, sou engenheiro, tenho mestrado, tenho doutorado, falo línguas. Né? Mas eu podia ter sido perdido na história
Porque ninguém entendia que uma criança pode ver espírito. Ninguém entendia. E hoje ainda tem muitos pais e mães que não conseguem entender isso. Eu sou diferente. Não tenha dúvida, eu sou todo dá para ver que eu sou diferente. Né? Dá para ver que eu não sou igual. Eu vim de outro planeta, não tem jeito. Né? O meu comportamento, a minha forma de ser, o meu modo de andar, de trabalhar, eu sou diferente, é uma coisa diferente. Então, existem os diferentes. Mas não quer dizer que os diferentes sejam piores. A gente tem que respeitar as diferenças. A gente tem que entender que as pessoas são uma diferente da outra. Então, os pais têm que entender que existem crianças diferentes. Umas mais elétricas, outras menos elétricas. Claro. Quem nunca comeu a goiaba do vizinho, mesmo tendo pé de goiaba em casa? Era assim, a goiaba do vizinho era mais gostosa. É normal numa criança. Entendeu? Então, todos esses erros que a gente hoje condena as crianças, na verdade não são erros nossos, preconceitos nossos. Como é que uma criança branca não vai gostar de uma criança negra? Ela nem sabe se é negra, se é branca, está brincando e sabe. Agora, quem vai dizer que é negra e que é branca são os pais. Como é que uma criança pobre, uma criança rica, não vai gostar de uma criança pobre? Ela nem sabe o que é riqueza. Quem influencia a criança a ter preconceito contra a pessoa pobre são os pais. Então, na realidade, aquela missão do pai que é de cuidar, de vir trazer melhoramento para o filho, acaba não acontecendo. E os pais falham, erram e na outra encarnação sofrem. Porque a missão de um pai e de uma mãe é o quê? É apenas exemplificar para o espírito. Mais nada. Ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa bater, corrigir, gritar, nada. Ela tem que ser o exemplo. Se ela não quer que o filho fume, ela não pode fumar. Se ela não quer que o filho beba, ela não pode beber. Se ela não quer que o filho xingue, ela não pode xingar. É só isso. E deixa que a vida vai construir ele. Que ele vai se tornar o cidadão que tem que se tornar, como é o meu caso. Você já imaginou se eu tivesse me suicidado? Porque eu pensei nisso. Eu pensei em tirar a minha vida com 10 anos, porque não tinha mais porta. Não tinha mais. Era muita loucura. Estaria o Leão hoje aqui? Estaria ajudando tanta gente? Quer dizer, a própria sociedade estava me empurrando para o suicídio. Se eu não tenho a mãe que eu tenho, como é que eu faria? Se eu sofresse na rua e ainda sofresse em casa, como é que eu faria? É esses atos que os pais têm que prestar atenção. Sabe? A gente tem que cuidar dos nossos filhos de uma forma diferenciada. Não é como a gente foi cuidado, não. Cada um tem o seu modo de ser tratado. Isso é muito importante para um pai, para uma mãe que tem a responsabilidade de ter um filho. Educar não é bater. Educar não é gritar. Educar é dar exemplo. Exemplo. O meu maior ídolo é meu pai. Por que ele é meu maior ídolo? Porque eu vi nele um exemplo. Honesto, íntegro, decente, bom caráter, trabalhador. O que eu vou fazer? Vou seguir esse caminho. Porque ele é meu ídolo. Agora o filho chega em casa e está o pai bêbado lá jogado no chão. O filho chega em casa e está o pai espancando a mulher. Qual o exemplo que esse menino vai ter? Então a responsabilidade de ser pai e mãe talvez seja uma das maiores responsabilidades que Jesus deu para cada um de nós. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encerrar? Ok? Como é que a evangelização infantil de uma casa espírita pode ajudar uma criança? Dani, eu volto a repetir, você está há 10 anos aqui, você sabe que não é a casa espírita que ajuda. A pessoa pode chegar aqui na casa espírita,
fazer um trabalho espiritual e chegar na rua, fazer tudo errado. O que é importante para uma criança é o comportamento dos seus pais, da sua mãe, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Existe um antropólogo americano que ele passou 12 anos estudando a personalidade do brasileiro. No final ele disse o seguinte, que o brasileiro ele tem 3 personalidades. Na igreja, ele é o líder religioso. Na família, ele é austero com os filhos e com a mulher. E na rua, ele é um prostituto. Essa é a definição do ser humano que hoje nós temos na nossa sociedade. Então a gente não pode, dessa forma, dar exemplo para um filho. Ou a gente, num todo, age com decência, dignidade e ética, ou a gente não pode reclamar do filho. Não adianta evangelização infantil para uma criança, se chega em casa, o pai e a mãe se comportam de forma completamente errada. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado. Vamos aos passos.